Fala galerinha do oitavo ano das Escolas Municipais de Teresina, tudo bem? Eu sou o professor Barroso e essa é mais uma aula sua de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos tratar do seguinte tema: interpretação de texto com a ajuda da linguagem não verbal, através dos seguintes gêneros: HQ, que são histórias em quadrinhos, e tirinhas. Lembrando que esses dois gêneros já foram estudados nas aulas anteriores. Por fim, para saber se você pegou o fio da meada, teremos um exercício muito bom sobre o tema estudado. Tudo certo? Posso contar com a sua concentração, com a sua ajuda? Então vamos lá. Para introduzir nosso assunto, chamo sua atenção para uma curiosidade sobre a língua escrita. O marco divisório da pré-história e a história é justamente o surgimento da escrita. Desde o tempo das cavernas, o ser humano procura se expressar graficamente, embora esse estilo não fosse considerado uma escrita propriamente dita, pois não seguia uma padronização dos desenhos. Cada um rabiscava do jeito que quisesse. Essas transcrições eram chamadas de pictogramas. As pinturas rupestres eram representadas por símbolos, só que nem todo mundo compreendia seu significado. Provavelmente por essa razão, com o passar do tempo, eles foram abandonados por determinados grupos. Aproximadamente no ano 3000, surgiu a primeira forma de escrever, que é a escrita cuneiforme. Seu aparecimento se deu entre os sumérios, na região da antiga Mesopotâmia, dando início aí à história da escrita. Esse estilo se dá através de desenhos. É como os desenhos da pré-história, só que havia símbolos fixos e não aleatórios como antes. Era por volta de 2000 símbolos grafados da direita para a esquerda. Por 3000 anos, a escrita cuneiforme foi popularizada por muitas tribos de diferentes línguas. Só que, paralelamente a essa disseminação, uma outra expressão gráfica surgia. Era chamada de escrita hieroglíficas, como ocorreu no Egito e na China. Bom, mas você vai me perguntar, a aula é de português ou de história? A aula é de português, porém todas as disciplinas se interligam, e aproveitei justamente essa curiosidade para mostrar como o surgimento da escrita está tão ligado a imagens, desenhos e outros símbolos. Vejamos, hoje não é muito diferente. A relação entre imagem e escrita ficou cada vez mais forte, principalmente com o surgimento das tecnologias na sociedade. Saber interpretar textos escritos nos exige também saber ler imagens e relacionar as duas linguagens. Dessa maneira, o leitor precisa movimentar vários conhecimentos com a finalidade de levantar hipóteses, preencher as lacunas que o texto possa deixar, inferir, refletir, enfim, participar da construção de sentido do texto de diversas maneiras, de maneira ativa, não é? Para avançar um pouco mais, iremos fazer uma leitura dessa tirinha do Armandinho. A vida é um mistério. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Veja aí que o personagem utiliza a última tirinha como marca da vida dele, né? Usando aí a metalinguagem. Uma tirinha falando da própria tirinha. Mas enfim. Note que essa tira, assim como muitas outras, possui uma linguagem chamada linguagem mista. E você aí? Você sabe o que é uma linguagem mista? Perceba como a leitura dessa tira não exige somente que você leia a parte escrita, também chamada de linguagem verbal. Saber a ideia que a postura dos personagens passa, para que direção eles se voltam, é um exemplo de interpretação da imagem. Portanto, a parte que só tem imagens e aquela que também envolve sons, gestos, símbolos, cores, é chamado de linguagem não verbal. As duas juntas formam o que a gente chama de linguagem mista. Mista lembra o quê, pessoal? Mistura, não é? Portanto, é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Sobre o sentido desse texto especificamente, o assunto da tira é o mistério da vida, não é? São as questões existenciais que nem sempre temos as respostas. De onde somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Perceba como os personagens eles se voltam e contemplam o horizonte, né? Reforçando essa ideia de reflexão. Veja que mesmo não dando para ver os rostos dos personagens,
nos vem à mente a proposta de semblantes, faces pensativas, reflexivas. Então, essa é uma possibilidade de leitura juntando as duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Bem, vamos avançar nas leituras. Agora temos uma tirinha aí, Mulher de 30, que é uma tirinha criada pela cartunista e ilustradora brasileira, a Cibele Santos. Só para contextualizar, e eu acho importante você saber também, isso faz parte do conhecimento de mundo, as histórias produzidas pela Cibele retratam com muito bom humor o dia a dia das mulheres. Ela fala que ela faz justamente baseado no cotidiano dela e também na das amigas dela. Então vamos à leitura. Experimentando a novidade. Oba! Estava louca para usar este novo esmalte que muda de cor ao sol. Cabrum! E aí ela aparece no último quadrinho chorando. Perceba que não é possível entender completamente o texto se não relacionarmos a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Pela linguagem verbal, entendemos que a personagem tinha acabado de pintar a unha e o esmalte usado mudava de cor conforme o brilho do sol. O fim da tira será interpretado relacionando a imagem com o que foi dito por ela no primeiro quadrinho. Note que os sentimentos expressos pela face dela, chorando, nos aponta a frustração por estar chovendo, justamente quando ela havia criado aí a expectativa de ver as tonalidades, as cores do esmalte dela, no sol. Então temos mais um exemplo de interpretação relacionando a linguagem não verbal com a escrita. Esse tipo de análise, principalmente tentando captar, interpretar os sentimentos dos personagens, é essencial e super comum também, pessoal. Agora vamos para os quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos fazer a leitura. Vou deixar você ler a tira por 30 segundos. Vamos lá. Pronto, vamos entender. Já sei que alguns de vocês disseram, professor, vamos ler o quê? Aí tem mais imagens do que algo escrito mesmo, não é? Então, tivemos mais que olhar do que ler. Na verdade, pessoal, a proposta dessa aula é justamente fazer com que você perceba que você também pode ler imagens. Sim, você pode ler imagens. As imagens nos dizem muitas coisas, até mais do que a escrita, viu? Então perceba, o Franjinha chega no primeiro quadrinho percebendo que o cachorro Bidu persegue e encurrala o gatinho numa árvore. Então ele espanta o cachorro com a intenção de ajudar o gato, porém ao subir na árvore e oferecer ajuda, o gato dá-lhe um arranhão, não é? Talvez ainda se sentindo ameaçado. O último quadrinho termina justamente com a mesma expressão do primeiro. Outro aspecto interessante é o semblante do cão, do Bidu. Veja que no último quadrinho ele denota uma satisfação, como se quisesse dizer: tá aí, brigou comigo, correu atrás de mim para salvar o gato e acabou igual a mim no fim. Fui vingado. Então, essa é mais uma possibilidade de leitura alinhando aí o texto verbal com o texto não verbal. Vamos para outro? Quer um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspendo o pimentão. Ele devia ter dito por quanto tempo. Observe que na tira, o Ed Sortudo, que é o primeiro que aparece aí na tira, ele oferece um hambúrguer ao H, o que é de pronto aceito, mas o H faz uma ressalva, não é? Que é suspenda o pimentão, ou seja, não colocar o pimentão no hambúrguer. O problema é que o Ed não entende o sentido correto aí de suspenda, não é? E ele faz o quê? Ele ergue o pimentão no ar, porque suspender tem como sentido também sustentar, erguer. E aí a gente percebe que o Ed entende de uma forma diferente o que o H falou. Veja, a linguagem não verbal é importante demais para compreendermos o texto.
para entender que houve aí uma falha na comunicação entre os personagens. Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Vamos para mais uma história em quadrinhos. Tente você aí de casa fazer a interpretação desse texto, fazendo a leitura somente observando, principalmente atento aos detalhes. Vamos lá. Perceba que o personagem dorme no primeiro quadrinho. Sabemos disso por causa das letras Z, 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 que indicam sono, né? Indicam que alguém está dormindo aí no primeiro quadrinho. E também por causa da imagem, que dá uma visão superior, mostrando que ele está numa cama. Já no segundo quadrinho, há um barulho, um estalo de alguma coisa, representado pelo crack. Esse crack aí, como já vimos em aulas anteriores, é uma onomatopeia e representa aí na escrita o barulho de alguma coisa. E então no quadrinho seguinte o personagem acorda, veja que ele já põe a mão no peito e começa a se questionar sobre o que deve ter sido a causa, né, do barulho. Inclusive pensa que poderia ter sido um monstro, como podemos ver no quadrinho seguinte. Veja que um elemento importante nesse quadrinho merece uma observação. O ponto de interrogação próximo do personagem, aí no terceiro e no quinto quadrinho. Esse ponto de interrogação representa a dúvida, as perguntas que o personagem pode estar fazendo a si mesmo. Por exemplo, o que foi isso? Quem está fazendo isso? O que está acontecendo? Não é? Finalmente, no último quadrinho, é revelado aí quem causa os barulhos, os ruídos, né, que o personagem ouve, que é o gatinho. Tente perceber também o jogo de sombra que o ilustrador usa para mostrar que tudo acontece durante a noite. Ficar de olho em cores, formas, também faz parte da leitura e te ajuda na interpretação. E, portanto, fique de olho, viu, pessoal? Nesses detalhes. Vamos lá, mais um texto. Eu não estou com medo. Então por que não vem? Só se você emprestar seu boné. Feito. E aí temos o último quadrinho. Veja que os garotos, eles estão num balão de ar quente, não é? Aqueles enormes. Um deles provoca o outro, dizendo que ele não subia, porque estava com medo. Então, ele fala que não estava com medo e que toparia subir se o outro emprestasse o boné. Perceba que no último quadrinho, eles já estão no alto. E como é que eu sei disso? Eu posso inferir porque não dá para ver o solo debaixo do balão, não é? Diferente do primeiro e do segundo quadrinho. Então, e aí mostra o porquê do jovem pedir o boné. Ele não queria ver, né? Talvez por medo da altura ou da situação em si mesmo. Por isso colocou o boné na cara. E isso é revelado no último quadrinho. Observe também a expressão do garoto que emprestou o boné, né? Cara de quem não está entendendo nada. Então, esses elementos fazem parte da interpretação do texto. Vamos praticar? Bom, vamos fazer a leitura aí de alguns textos e aí você anota no caderno as suas respostas. Depois verifica se está tudo ok. Vamos lá. Então, a primeira tira aí é sobre o Garfield. Você não faz ideia do monte de coisas que estão acontecendo no mundo. O Garfield faz uma cara de que não está nem aí. No segundo quadrinho, o Garfield olha para os jornais. E no último quadrinho, ele pensa, ainda bem. Vamos lá para a pergunta. Pela resposta do Garfield e pela linguagem não verbal, as coisas que acontecem no mundo são: letra A, assustadoras; letra B, corriqueiras; letra C, curiosas; letra D, naturais. Eu vou voltar ao texto para que você possa fazer uma leitura. Depois eu volto para a questão. Então vamos lá. 10 segundos para a sua resposta.
Então, a única resposta correta aí para a primeira questão é a letra A, assustadoras. Ora, as coisas que acontecem no mundo são assustadoras e podemos perceber isso, primeiro, pela linguagem do John no primeiro quadrinho, né, que você não faz ideia do monte de coisas que está acontecendo no mundo, e aí a cara, o semblante do Garfield no último quadrinho, de assustado, né? Ainda bem. Portanto, nos indica que as notícias são realmente ruins. Portanto, letra A, assustadoras. Vamos para o segundo. Perceba aí que tem alguns quadrinhos. O personagem pega uma guitarra, toca como se estivesse num show mesmo. Então, com o entusiasmo todo, ele vai e quebra a guitarra. E no fim ele diz, excelente a guitarra, vou levar. Vamos para a questão. Ao final de tudo, a guitarra estava quebrada por quê? Letra A, era velha demais. B, era de plástico. C, foi utilizada por muito tempo. Ou letra D, foi utilizada de modo extravagante? Vou voltar ao texto. Analise bem. Dez segundos para sua resposta. Então vamos lá. Ora, era velha demais? Óbvio que não, ele estava numa loja, não é? Era de plástico? Também não é possível saber disso olhando só a imagem. Foi utilizada por muito tempo? Não, né? Foi utilizada de modo extravagante? Essa é a resposta. E o que é modo extravagante? Modo pouco comum, nada usual, né? Ora, quem é que vai para uma loja comprar uma guitarra e acaba quebrando a guitarra, né? Como se estivesse tocando num show mesmo. Portanto, é utilizá-la de modo extravagante. Vamos para a leitura do texto 3. Você se divertiu muito na festa de São João, Cebolinha? Eu me diverti bastante, até tentar pular fogueira. E aí, na última imagem, é revelado umas estrelinhas e uma almofada no Cebolinha. Então vamos lá. No terceiro quadrinho, aparecem duas estrelas para mostrar que o menino com o travesseiro estava. Letra A, aborrecido. Letra B, cansado. Letra C, decepcionado. Letra D, machucado. E então, pessoal, vou voltar ao texto. Faça a leitura. 10 segundos para sua resposta. Vamos voltar ao texto. Observe que nas costas do Cebolinha há um travesseiro e algumas estrelinhas. Essas estrelinhas elas são muito comuns nos quadrinhos e querem indicar uma pancada, um machucado. Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Lembrando também que o personagem queria pular uma fogueira, então possivelmente isso acabou mal. Vamos lá. Próxima tirinha. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Chua! Um príncipe! Pá! Pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Vamos para a pergunta. No texto, a personagem ficou chateada porque queria: letra A, um príncipe mais bonito. Letra B, que a surpresa fosse uma padaria. Letra C, alguém que pudesse lhe dar comida. Letra D, um príncipe que lhe levasse para passear. E então, pessoal, vou voltar ao texto. Você faz a sua leitura e eu volto para a questão. E então, qual a sua resposta? 10 segundos. Vamos lá? A única resposta possível para essa questão é alguém que pudesse lhe dar comida.
Ora, se você voltar ao texto, sabe muito bem que a Magali ela é conhecida por ser muito gulosa, ela come muito. Então, ela fica decepcionada no último quadrinho quando descobre que se trata de um príncipe, o sapo, né? E não um pipoqueiro, um padeiro, ou seja, aqueles profissionais que trabalham com comida e que poderiam fornecer comida para ela. Portanto, resposta correta, letra C. Alguém que pudesse lhe dar comida. Vamos para mais um texto. Da turma da Mônica aí. Vai, Brasil! Chuta! Isso! Agora de esquerda! É gol! Muito bonito, hein? Grandes torcedores vocês são. Vamos para a questão. A reação dos meninos no último quadrinho é explicada pelo fato de eles. Então vamos lá. Letra A. Fugirem do som alto da televisão. Letra B. Fugirem das agressões da Mônica. Letra C. Não gostarem de assistir a futebol. Letra D. Não quererem ver a derrota do time. Vou voltar ao texto e veja que a pergunta é sobre o último quadrinho. A reação dos garotos. E então, pessoal, qual a sua resposta? 10 segundos. Bom, vamos lá. A resposta correta é fugirem das agressões da Mônica. Veja, se voltarmos ao texto, veremos que no terceiro e no quarto quadrinho, a Mônica chuta o Cascão e no quarto quadrinho ela bate nos dois. Então, como consequência, os dois saem correndo, né? Se afastam, se escondem por detrás do sofá. E aí ela fica brigando. Portanto, fugirem das agressões da Mônica. Vamos para mais um texto. Veja, na primeira imagem o personagem ajeita uma cadeira, depois ele pega uma segunda cadeira e ele faz alguma ação no último quadrinho. Vamos para a questão. Nesse texto, o homem, letra A, conserta as cadeiras, letra B, cria uma forma de dormir, letra C, inventa uma brincadeira, letra D, limpa as cadeiras. Bom, a resposta correta aí, se você voltar ao texto, e então, qual a sua resposta? 10 segundos. Portanto, aí, resposta correta, letra B. Cria uma forma de dormir. E como é que o senhor sabe, professor? Vamos lá. Você certamente viu aí que no último quadrinho eu tenho um Z. Lembra? O Z, ele representa o quê? O sono, né? Que alguém está dormindo. Portanto, o personagem utilizou as cadeiras como um modo de apoio para dormir. Se encostar, deitar e dormir. Portanto, a resposta correta, letra B. Vamos para mais um texto. Cruzes, eu tinha que ter devolvido este livro há 2 dias. O que será que eles vão fazer comigo? Será que vão me interrogar, me bater ou quebrar minhas pernas? Será que vou ter que assinar uma confissão? Eles vão te cobrar 10 centavos de multa. Agora vai lá e devolve. Do jeito que aquelas bibliotecárias olham para a gente, achei que as consequências seriam mais assustadoras. Vamos lá para a questão. Nesse texto, a expressão do menino no primeiro quadrinho mostra que ele está, letra A, irritado, letra B, apavorado, letra C, nervoso, letra D, raivoso. E então, pessoal? Vou voltar ao texto. E então, qual a sua resposta? 10 segundos para você pensar.
Bem, então a resposta correta é apavorado, né, pessoal? Se voltarmos ao texto, vemos que o primeiro quadrinho ele está super assustado porque esqueceu de devolver o livro na biblioteca. Portanto, cara de apavorado. Mais uma leitura. Ah, a natureza. Ei, espera um minuto. O que eles estão fazendo na minha sala? E aí o Garfield pensa: eu quebrei uma janela. Vamos lá para a questão. No segundo quadrinho, a expressão do homem é de letra A, admiração, letra B, espanto, letra C, irritação, letra D, tristeza. Vou voltar ao texto. E então, pessoal, qual a sua resposta? 20 segundos. Bom, se você prestou atenção ao texto, né, você sabe que a resposta correta é espanto. Veja, a expressão do homem no segundo quadrinho aí é espera um minuto. Então ele fica assustado. Óbvio que a natureza é bela, mas não dentro da casa dele, não é? Quando ele percebe isso, ele, ei, espera um minuto. O que elas estão fazendo na minha sala? Portanto, a expressão no segundo quadrinho é de espanto, né? Susto. Pessoal, então revisando a aula de hoje, nós trabalhamos aqui a imagem e o texto escrito, né? Mostrando como essas duas linguagens possuem uma relação de complementaridade, ou seja, elas se complementam. Vimos também que as imagens, a postura, os gestos auxiliam na interpretação dos textos e são muito, mas muito importantes mesmo que você perceba. Você viu também o conceito de linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Lembrando que a linguagem verbal é a escrita, e a linguagem não verbal será os sons, a imagem, os sinais, as cores. E a linguagem mista é a junção das duas, da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Por fim, aí, você viu e aprendeu a interpretar os textos com auxílio dos materiais gráficos, ou seja, a ver e interpretar as imagens junto com a linguagem verbal. Portanto, pessoal, fique em casa e estude. Muito obrigado por hoje. Abraço!